Olá, amigos, operadores do direito, clientes, colaboradores e associados do Martins Viana. Meu nome é Celso Martins Viana, sócio do Martins Viana Advogados. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre temas importantes que vêm ocorrendo no mundo do direito. E hoje um convidado ilustre, sócio, José Carlos Freitas, para tratar sobre precatórios. Então, é um tema recente que o Supremo Tribunal Federal, no dia 30, declarou parcialmente constitucional, o acórdão, inclusive, publicado hoje, no dia 19. Então, vamos falar sobre um assunto importante, já que existem saldos acumulados de precatórios, de direito creditório, que é importante para todos terem informações concretas e objetivas, já que existem várias peculiaridades de como serão pagos esses ativos, até quando serão pagos, e algumas informações importantes, como, por exemplo, quais os procedimentos que podem ser utilizados para o uso desse ativo para transações fiscais, compensação, compra de imóvel, até compra de empresa. Então, passando aqui a palavra para o meu querido amigo, mais uma vez é um prazer. Obrigado, doutor Celso. Eu sou José Carlos Freitas. Sejam bem-vindos aí à nossa conversa sobre um assunto extremamente interessante chamado precatórios. Então, só para a gente poder abrir a nossa conversa, Celso, eu acho que vale a pena a gente citar uma notícia que teve correndo aí nos noticiários nesses dias aí, nesses 10, 15 dias atrás, aonde que o título dizia que a Fazenda prevê arrecadar 10 bilhões com precatórios. Olha que interessante. E a notícia, ela complementa dizendo que parte dessa dívida a ser paga vai gerar tributos e ajudar meta de déficit zero no ano que vem. Interessante, né, Celso? Eu acho que aí abre algumas possibilidades extremamente relevantes, para quem atua hoje no mundo judicial e para quem atua numa gestão de uma empresa. E a gente podia abrir a nossa conversa até para explicar ao nosso ouvinte e espectador o que é precatório. Eu só queria fazer uma introdução, até pela questão da etimologia da palavra precatório, porque ela vem do latim de precari, que é muito interessante, que significa pedir ou requisitar algo. Então, a partir desse momento, volto a palavra aí ao nosso ilustre Celso Viana, que poderia nos explicar exatamente, Celso, para nós que estamos aqui, leigos, conhecedores, ainda iniciantes desse assunto, o que é precatório? Freitas, você veio da origem da palavra, da etimologia, e parece um assunto complexo, mas não é, O precatório, ele, assim como todas as demandas judiciais no Brasil, inclusive fora também, de países envolvidos, o pagamento do precatório trata-se de uma requisição expedida pelo juízo ao tribunal, na qual, uma vez com a condenação transitada e julgada em desfavor da União, Estado, município, Distrito Federal e órgãos pertencentes a agentes públicos, sociedade de economia mista, etc., deverão ser pagos de forma seguindo uma ordem cronológica. Pois bem, esse deveria ser o conceito básico. Houve uma ação, transitou julgado, coisa julgada material, considerando que União, Estados e municípios devem lançar as suas despesas, através de lei orçamentária, elas serão pagas até
o precatório sendo expedido até 2 de abril, né, ele pode ser pago até o ano subsequente. Tá. Deixa eu só fazer um parênteses, desculpe interromper, eu sei que você estava aí no desenvolvimento bom, mas a gente pode dizer que precatório, então, é um reconhecimento de uma dívida do poder público? É o reconhecimento de uma dívida do poder público, estados, município, União e outros agentes pertencentes são os entes federativos, né, que a gente chama, e elas devem ser pagas por meio de um precatório, que é um processo administrativo, né, e cujo valor é atualizado e no ano subsequente são pagos. Por quê? Para seguir a lei orçamentária, esse pagamento diferente do que se nas demandas privadas, né, que a execução trata-se de uma forma mais célere, os entes federativos pagam dessa forma. Agora, quando essa ação ela é transitada e julgada, o governo ele pode reverter, ele pode suspender esse pagamento, ou nós podemos dizer que essa dívida é uma dívida de uma ação definitiva e irreversível? É uma ação irreversível, é uma ação transitada e julgada, formando a coisa julgada material, né? Isso é uma matéria já pacificada, inclusive, nos tribunais, e deveriam ser pagos no ano subsequente. Ocorre que, Freitas, aí eu acho que é a grande questão, né, sobre toda a celeuma do tema, né? Tanto estados, municípios e a própria União, mais recentemente, né, em razão especialmente do número de demandas, né, do Brasil, de diversas naturezas, a União mais recentemente, estados e municípios também já com algumas dificuldades, começaram a promover ações, inclusive no Supremo Tribunal Federal, com regimes especiais para pagamento, parcelamentos, que lamentavelmente também não foi pago. Então, mais recentemente, houve a Emenda Constitucional 113, 114, oriunda de um decreto, né, do antigo governo, onde foi promulgado, né, uma lei, foi alterada a Constituição, alterando o regime, né, do pagamento, postergando o pagamento, considerando o acúmulo, né, principalmente a partir de 2022. Né? Hoje o passivo, 2022, 2023, e pegando um pouquinho de 2021, deve em torno de 115 bilhões. Né? Essa ação foi demandada, inclusive, pelo Conselho Nacional da OAB, Conselho da Magistratura Federal e de relatoria do ministro Luiz Fux, na qual foi declarada parcialmente constitucional, né, para que o pagamento fosse imediatamente, eles ocorressem de forma imediata. No entanto, né, e aí os ouvintes ficarem atentos a essa questão, não obstante tenha mudado, né, ali a alteração da despesa primária para a despesa financeira, justamente para que não ocorresse nenhuma dificuldade, né, da União de honrar com obrigações primárias, esses pagamentos podem ser criados créditos extraordinários, podendo ser feito esse pagamento até o limite do final de 2026. Então, para ficar claro aos nossos ouvintes, não necessariamente, né, os credores vão receber, como se fala na imprensa, que hoje o estoque será pago de forma imediata. Tanto que foram criados, né, isso desde de 2021, o escritório vem atuando, né, com clientes, né, tanto para compra quanto para venda, para diversos procedimentos, seguindo ali as nossas recomendações e orientações no sentido da interpretação conforme a Constituição. Por quê? Hoje a União não tem condições de honrar, uma vez que diversas outras obrigações, como saúde, educação, né, ensino, que são fundamentais para o desenvolvimento do país.
No entanto, existe uma obrigação para ser paga, né? Então, essas obrigações precisam ser honradas, né? Especialmente para aquele super preferencial, o alimentar, né? O pensionista, aquele aposentado que de alguma forma precisa fazer os seus reajustes. Agora, o grande acúmulo, né? Inclusive anteriores, né? Eles devem ser pagos, né? Até 2026 e na expectativa de que sejam pagos, né? Por isso, né, foi declarado parcialmente constitucional o parágrafo 11, né, da Constituição, na qual o credor, facultativamente, né, retirando inclusive tão somente a autoaplicabilidade da União, ou seja, sendo possível também para estados, municípios, distrital e os demais entes, né, para que fossem quitados por meio de alguns procedimentos, né, seja através de parcelamentos, escrito dívida ativas, né, então fazendo o encontro de contas, compra de imóveis públicos da União, compra de empresa, inclusive com possibilidade de participação majoritária ou minoritária, né, os FDICs, e também, né, a concessão de outorgas, né, principalmente para empresas que, de alguma forma, acreditam no potencial do Brasil e, considerando os riscos, né, de não pagamento desses ativos, né, muitas dessas empresas antecipam esses valores para que esses credores que estão aguardando aí décadas, né, são ações de 20, 30, até 40 anos, né, possam receber com algum deságio e com isso possam ser fornecidos serviços, né, para a infraestrutura, financiando diversos setores, né, que são fundamentais também para o crescimento do Brasil. Você falou agora na questão da outorga, né? Então, se a gente for traduzir essa questão da terminologia, nós podemos dizer com clareza que uma empresa pode comprar um precatório ou um direito creditório para investimento em infraestrutura? Hoje não existe objeção para que esse procedimento seja feito. Tanto Freitas, que hoje é possível bancos, né, comprarem esses ativos para financiamentos, inclusive de imóveis, né? Para investimento também? Para investimento. Então, são diversos procedimentos, né, que facilitam e viabilizam um encontro de contas, né, para que a União, que existe um saldo, né, realmente superior a esse que se comenta, né, porque ele é bem maior, uma vez que existem passivos anteriores, inclusive, e posteriores. E aí a gente não vai entrar aqui na matéria do direito creditório, né, que a gente pode tratar em outro vídeo, mas o precatório, hoje, a União deveria pagar, mas não consegue pagar em razão de uma dificuldade e também pelo arcabouço fiscal que tem os limites, né, para cumprimento de obrigações e metas, né? Entendi. E a gente pode dizer aí com tranquilidade, né? Hoje o escritório Martins Viana opera com precatório, né? Sim, nós operamos com precatórios, né? Nós temos uma série de clientes, tanto diversos setores, né, da economia, agronegócio, saúde, inclusive bancos, né, que hoje já possuem esses ativos justamente para comercializar com a segurança jurídica, econômica e financeira, já que até pouco tempo atrás existia uma certa dificuldade até desses investidores de comprar esses ativos, porque não se tinha segurança de que haveria o reconhecimento pela União. Então, com essa pacificação do conflito recentemente, isso fica superado, né? E esses ativos podem ser utilizados, inclusive, hoje a resolução 175 da CVM, participações societárias, inclusive mercado de capitais, para quê? Para que investidores estrangeiros que acreditam no Brasil nos próximos 10 anos, né, possam investir com a compra desses ativos, desde que
seja a União reconhecesse o encontro de contas, né? E hoje, com essa pacificação, isso viabiliza esses procedimentos. Tá. Então, hoje eu posso dizer que nós podemos dizer que existe valor mínimo para gerar um precatório, né? E quem tem direito ao precatório? Para mim ter direito ao precatório, eu simplesmente vou lá e faço? Como é que é essas coisas todas, né? O precatório, como eu falei, trata-se de um procedimento administrativo, né? Uma vez que já foi esgotado, né, todas as searas da competência do judiciário, né, em relação à demanda, né? Ou já houve a ação principal, muitas vezes também a ação de execução, transitado, julgado, e muitas vezes, né, para os ouvintes, né, existem ações de 20, 30, 40 anos, né, que diante da alta animosidade, né, e desse litígio entre contribuinte, né, credor e União, Estados, né, para discutir diversas matérias. Aí eu posso citar ações de natureza coletiva, ações de natureza comum, como pensão alimentícia, previdência, também a questão de reajuste, né, de valores da pensão, morte por invalidez. Isso são matérias que já foram esgotadas, e aí existem as matérias também das teses tributárias, né, uma matéria muito debatida nos últimos 10 anos, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, desapropriações que ocorreram, né, na década de 70, década de 80. Então, todas essas ações, né, elas transitaram em julgado, né, recentemente. Recentemente, aí eu digo que as ações de execução e as rescisórias, porque as ações, muitas vezes, elas transitaram em julgado já há 10, 15 anos, mas existiram ações de execução na qual a União discutia atualização, valores, né. Depois de transitado em julgado, havia ação rescisória também se discutindo, né, ali a legitimidade e outros temas, apreciado pelo Poder Judiciário, e depois, na fase de liquidação, homologado em juízo, né, foram expedidos precatórios, e com esses precatórios que deveriam ocorrer o pagamento, hoje, né, com a pacificação do conflito, eles podem ocorrer, mas seguindo as regras e procedimentos conforme a Constituição. Entendi. Quer dizer, então, se a gente fosse classificar como os principais tipos de precatório, nós poderíamos dizer que existem os alimentícios e os não alimentícios. Isso, nós temos uma classe, né, que se chama, né, uma ordem cronológica para pagamento, justamente com as recentes... Então existe prioridades, então, na questão da ordem cronológica? Isso, existe o super preferencial, existe a natureza alimentar, que ela tem subclasses, né, a preferencial, a super preferencial, por idade. Então, hoje, né, nós acreditamos que serão pagos, né, esses precatórios super preferenciais. E você perguntou sobre o precatório. A diferença do precatório para a requisição de pequeno valor. Isso. O precatório hoje ele tem um limite, né, mínimo, que deve ser superior a 60 salários mínimos. E aí ele entra nesse cronograma de pagamento. Aqueles ativos abaixo disso, trata-se de um requisitório de pequeno valor, que também é um ofício, né? Mas o prazo para pagamento, né, é de 60 a 90 dias. Então, transitados julgados, são valores menores. Agora, superior a 60 salários mínimos, eles entram nessa ordem para pagamento sempre até o ano subsequente. E existem também uma série diante da natureza, né, um aposentado, né, um pensionista com 80, 85, 90 anos, ele tem o direito, né, o super preferencial. Super preferencial. Entendi. Então, se eu quiser pedir um precatório, quer dizer, eu posso ligar para Martins Viana, e o Martins Viana nos dá o suporte em relação à solicitação do precatório. Como é que funciona? Existe uma consultoria especializada nisso? Existem orientações? Como é que funciona esse processo?
nosso escritório, né, Martins Viana, a gente, desde a promulgação da emenda constitucional e acompanhamos desde o início, com pareceres, inclusive, colaborativos, sempre atendendo os seus clientes, né, principalmente aqueles clientes que desejam fazer a cessão, a venda, né, uma vez que não gostariam de aguardar essa burocracia. Hoje o escritório atua em operações que nós chamamos até de operações societárias, uma vez que demandam valores significativos. Aqueles menores nós tratamos da mesma forma. É um modelo, né, que traz a segurança tanto para a compra quanto para a venda, né, fazendo a due diligence completa de quem está adquirindo, e os nossos clientes que estão fazendo a cessão também precisam estar absolutamente respaldados de que aquela cessão vai ser bem sucedida, com toda a análise de documentos, com o cartório, né? Atuamos sempre com cartórios em estados renomados para que dê a total segurança da cessão. E agora, com a pacificação do conflito, né, pelo STF, também, né, com o aceite da União, a distribuição, dando a segurança da compra e da venda. Tá. Então, eu estou entendendo, né? Eu acho que nossos espectadores estão até entendendo bem essa questão. Mas só para a gente poder esclarecer um pouquinho mais. Imagine que eu tenho um precatório, no valor de R$100 mil. Eu posso vender ele ou eu tenho que esperar ele sair para ter o uso daquele recurso financeiro? Boa pergunta, Freitas. Hoje, com o precatório, né, expedido, você vai ter que entrar na fila de pagamento, né? E esse pagamento pode ocorrer, né, considerando a recente julgamento do Supremo, ele pode ocorrer até final de 2026, não obstante a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para pagamentos de precatórios com valores menores, enfim, isso vai depender do procedimento da medida provisória. Mas hoje, qualquer credor, né, a Constituição, parágrafo 11, no artigo 100, dispõe o credor facultativamente, né, ele não é obrigado, ele pode fazer a cessão, né, ofertar esse crédito para qualquer interessado e recebendo de forma antecipada esse ativo, e com isso ele não precisa aguardar, né, o prazo que geralmente já exige um prazo, né, que é aquele prazo do ano subsequente, expedido esse ano ele vai receber até o final do ano subsequente. Então ele consegue antecipar esses valores e aí, né, muitas vezes esse credor pode fazer o uso desses ativos, né, para o seu bem pessoal ou profissional, enfim, investir no que entender necessário, uma vez que hoje a crise, né, a crise é clara, né, nos últimos anos, então o dinheiro novo é algo que é importante para que esses credores saibam. Hoje o pagamento ele é feito de forma antecipada, com total segurança jurídica, né, em operações que trazem, né, aos clientes e né, a todos os credores envolvidos a segurança, né, de que ele vai receber o ativo, mas por uma outra modalidade, a fim de não aguardar, né, medidas do governo que podem aí prolongar esse pagamento. Celso, você tocou num assunto que é muito interessante, que é a questão da crise que as empresas vivem hoje. A gente sabe que o país vive uma situação financeira difícil, complicada, muito em função do que nós vivemos agora, num passado recente, em função da pandemia. Esse assunto do precatório e direito creditório é um assunto muito vivo, pujante no mercado de hoje em dia. Então, eu tenho uma pergunta interessante para você. É verdade que eu posso usar um precatório ou um direito creditório para pagar a dívida ou para abater uma dívida de uma empresa? É possível ser feito isso, essa operação? Ótima pergunta, Freitas. Hoje é possível, não só após a pacificação do conflito pela emenda constitucional, né, de relatoria do ministro Luiz Fux, que reconheceu, né, ali a constitucionalidade do parágrafo 11, artigo inciso 1º,
a utilização dos ativos para fins de transação fiscal, compensação, débito escrito, dívida ativa, né? Retirando tão somente a autoaplicabilidade. E essa matéria, Freitas, também ela já estava pacificada desde que o Supremo reconheceu na Emenda Constitucional 62 de 2009, na qual é possível utilizar ativos, nós chamamos de ativos financeiros, mas precatório, direito creditório, para a amortização de dívidas fiscais. Nós temos clientes na qual nós já fizemos, né, essas transações utilizando ativos por meio de precatórios, e aí você tem uma duplo retorno, né, o ganho econômico. Porque o cliente hoje, ele quer o maior ganho econômico, né, possível, considerando, como você colocou, as dificuldades financeiras principalmente nesses últimos 10 anos, mas especialmente, né, após o início da pandemia e o período pós-pandêmico. A taxa Selic, né, com aquela, né, a 15% ao ano, hoje reduzindo já, considerando as medidas, os novos marcos regulatórios. Isso vem permitindo que a Selic caia aí com uma certa rapidez a partir agora do início do próximo ano. Então, o acúmulo de dívida foi muito grande, né? Ao mesmo tempo, nós observamos que grandes empresas e diversos setores têm se esforçado para fazer uma transação fiscal reorganizando o seu passivo fiscal. Então, e uma das nossas estratégias é sempre utilizar o ativo, né, por meio de precatório, expedido, para que faça a amortização, e o escritório faz hoje o procedimento administrativo, né, para fazer o adequado encontro de contas. O escritório tem um caso que é muito interessante numa instituição de ensino, né, superior, né, que teve uma negociação com uma redução de dívida, né, que era exorbitante para um valor que era possível ser cumprido a questão do pagamento. Você pode falar um pouquinho dessa ideia, desse valor, dessa diminuição que houve? A transação fiscal, através da Lei 13.988 de 2020, né, ela permitiu, né, através da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os tribunais regionais federais das suas unidades, da sede da empresa, que pretende fazer a reorganização do seu passivo fiscal, dando autonomia, né, para que pudesse ser analisado caso a caso, né? Você tem duas opções de transações, né? A individual, né, que é o que o escritório costuma fazer, ou aquela tradicional, que é aquela que você faz pelo site, né? E precisa ter um pouquinho de cuidado para fazer ali as inscrições, saber se aquelas inscrições estão prescritas ou não. Mas um desses casos, como você colocou, né, no grupo de educação, nós fizemos, até então foi a segunda maior transação fiscal do Brasil, né, uma das maiores, né, e foi reduzido, né, de 1,2 bilhões para 380 e alguma coisa, 380 milhões. Uau, que redução, hein? Então, por quê? Trata-se de um grupo que encontrava-se em recuperação na ocasião e que, de acordo com a Lei 13.988, aquelas empresas com dificuldade financeira, né, que encontram-se em um estado, né, de quase insolvência ou em recuperações, né, trata-se a União, né, a lei, né, ela dá um tratamento diferenciado justamente para essa empresa ela ter condições de superar essa crise econômica, né, tanto com a União quanto de seus credores, né, naturais, que são os credores trabalhistas, cíveis e etc. Então, isso foi um grande ganho, né, tanto que bateu recorde o ano passado, número de transações, esse ano, e desde a sua promulgação, e isso hoje,
com a pacificação, né, do conflito em relação à utilização de ativos, que já era permitido, né? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já se manifestou algumas vezes, né? E existem casos, né, que nós não podemos citar nome, mas existem casos de clientes que já fizeram utilização desses ativos para fins de transação, tendo maior ganho econômico, né, de uma forma geral, seja na transação com o ativo financeiro para fins de compensação, amortização até extinção da dívida. Eu vi isso é um dado real que está na PGFN, que ele é público, né? Eu vi um dado assim que eu fiquei assim extremamente feliz ao vê-lo, né? Uma empresa com uma dívida tributária na faixa de 200 milhões, é uma dívida significativa, em que ela, né, negociou a redução, tirando alguns encargos da dívida, reduziu significativamente e conseguiu usar, né, tanto o precatório quanto o direito creditório, né, com deságios também significativos, né, fazendo com que essa redução permitisse que essa companhia ganhasse um fôlego financeiro, né? O que é muito importante, né, numa situação dessa, voltada em um momento em que a companhia está vivendo uma situação difícil. Exato, né? Exato. Então, eu vi isso de uma maneira muito contente em relação a esse tipo de atuação, porque é uma coisa real, é possível, né? E hoje, né, o escritório ele faz esse tipo de trabalho, esse encontro de contas. É complicado, Celso, fazer esse encontro de contas, pegar uma dívida existente, usar um ativo, juntar essas coisas todas e fazer com que isso seja homologado pela Procuradoria ou pela PGFN. Tem prazo para isso? Eu estou sendo até extensivo na questão da minha pergunta, mas existem prazos para isso? Vai demorar 1 ano, 2 anos, 2 dias? Como é que funciona? Você pode explicar um pouquinho para a gente como é que... Sua pergunta é interessante porque ela envolve 2 matérias que estão conexas, né? Que é a transação fiscal, que hoje pela Lei 13.988 já permite ali as reduções, né, de acordo caso a caso a empresa, e também a utilização de ativos financeiros, né, oriundos de precatório do direito creditório, embora nós tenhamos tratado aqui o precatório, para a utilização desses ativos para amortizar a própria transação fiscal. Então, são medidas, né, e ações estratégicas, né, para trazer maior ganho e benefício, né, à própria União. Você iniciou a abertura, né, do nosso vídeo falando que o governo pretende arrecadar 10 bi, né, com precatórios. Uhum. Então, isso por quê? A arrecadação, né, ela vai vir por conta justamente de uma série de ofertas, né, que vão ser descontado o imposto, né? Então a União ainda tem ganho, né? Então, assim, é um encontro de contas que nós chamamos. E o procedimento, né, é uma pergunta sempre muito rotineira, principalmente de empresários, diretores jurídicos, de como é feito o procedimento. O procedimento, né, ele exige ali em torno de 20 a no máximo 30 dias, né, após cumpridos os requisitos da escritura de uma sessão, né, depois de fazer a absoluta due diligence, né, com todas as certidões, documentos, saber se existe passivo fiscal, não existe. Nós fazemos aqui, sempre aqui, nós chamamos aqui uma atuação completa. É a transação fiscal, ou uma recuperação, uma reestruturação, e a utilização de ativos, né, não só esses ativos, existem outras possibilidades, mas hoje se tornou mais atraente, considerando a desconfiança do credor de receber, por conta de todas essas mudanças, e também a necessidade de grupos, né, grandes grupos que são fundamentais para o desenvolvimento do país, como a educação, saúde, agronegócio, infraestrutura, né, para fazer um encontro de contas, fazendo uma transação e posteriormente utilizando esses ativos. E com isso, né,
com tranquilidade dá a segurança jurídica, como eu falo sempre, a segurança jurídica, econômica e financeira. O procedimento é muito parecido com as instruções normativas para fins de compensação, né? Até muito pouco tempo, né, a União se discutia se era possível fazer a compensação após o ganho de uma ação judicial. Dou um exemplo aqui da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. É muito simples, né? O cliente, a empresa, né, muitas vezes aqui falando de empresa, teve um ganho econômico em relação a um tributo que foi cobrado indevidamente, pago indevidamente. Ela tem a opção, na fase de execução, de prosseguir com uma execução para liquidação ou fazer um procedimento administrativo, né, para utilizar esse ativo para pagamentos e compensações mensais, subsequentes, né? O que nós estamos falando, basicamente, é a mesma coisa. Então, o prazo geralmente leva de 20 a 30 dias, pode ser menos, mas não passa de 30. Então, com um procedimento administrativo, utilizando todas as técnicas fiscais e contábeis necessárias para fazer a transferência, e ao final, né, a União ela faz exatamente o encontro de contas. Ela deve X, né, e você tem um ativo de Y. Então você faz o encontro, a União deixa de simplesmente desembolsar os recursos, né, e com isso possibilita também o surgimento de empresas, né, que desejam fazer aí a sua reestruturação fiscal para manutenção de empregos, né, regularizar o seu passivo, obtenção de certidões negativas, né, de débitos fiscais, e com isso melhora a sua atividade, né, de seus colaboradores, etc. Agora, você me lembrou uma coisa, Freitas, sobre a utilização desses ativos em transações fiscais. Eu queria fazer uma pergunta aí, aqui até os nossos ouvintes, como administrador judicial e atuante, né, reconhecido, né, credenciado pelo Tribunal de Justiça. Como é que você vê a utilização desses ativos no âmbito né, de processos recuperacionais? Nós acompanhamos, nós fazemos recuperações, já comentamos, né, que é um número alarmante, né, de recuperações. Vem crescendo muito. Vem crescendo nos últimos 3 anos. Como você vê isso? Existem casos concretos em planos de recuperações para esses ativos, que hoje a lei permite, né? Permite. Então, queria saber comentários seus. Tem um dado que é interessante, né, que é um caso talvez mais emblemático, que foi das Americanas agora, né? Teve uma operação que eles pegaram exatamente essa questão da dívida e utilizaram esse recurso da compra do ativo para abater a dívida, né? Ainda vai ser homologado todo esse processo, mas já existe esse tipo de ação. Então já existem casos já existem casos no âmbito da recuperação. Existe, no âmbito da recuperação. Também desculpa te interromper, que também é a mesma sistemática para as transações, né? Então você utiliza em recuperações que faz sentido e, enfim, traz o ganho econômico, né, para ambas as partes, né? Digo, o credor, né, o devedor, né, que de alguma forma ele tem performance, né, de uma forma traz mais resultado financeiro, e o credor que, né, pode receber ativos para diversos procedimentos. Isso mesmo. Eu tenho uma experiência legal, porque eu sou professor universitário, com meus alunos, e eles fizeram 2 colocações, 2 perguntas, até antes agora do período do recesso, extremamente interessantes. Uma pergunta que eles fizeram, quando nós tocamos nessa questão da administração, eu dou aula na questão de gerenciamento orçamentário, né, e eu coloquei exatamente esse tipo de possibilidade de você usar isso, né, na questão de você fazer um saneamento mais eficaz dentro de uma companhia. E eles fizeram 2 perguntas que eu achei interessantes. Uma delas foi uma pergunta relacionada a: hoje nós sabemos que existem devedores ativos de pessoas físicas. E eles perguntaram: a pessoa pode usar esse ativo precatório para abater a sua dívida como pessoa física? Essa foi uma pergunta que eles fizeram que eu achei extremamente interessante. A segunda pergunta,
que eles falaram que sobre a SAF. Vários clubes aqui no Rio de Janeiro, né, como Botafogo, como Flamengo, Fluminense, né, têm suas dívidas ativas, né, colocadas dentro do sistema. Isso é público, é só você acessar o site que você vai ver. E eles perguntaram, esses clubes podem usar o mesmo artifício para abater suas dívidas? Né? Então, eles fizeram essas duas colocações. Eu queria até que, tecnicamente, você que é um advogado experiente, tributarista, de longo tempo nessa área, pudesse explicar para a gente que eu, como um devedor de pessoa física, eu posso usar esse ativo para abater a minha dívida ou não. Sim, se colocou sobre a SAF, né, que também foi uma outra inovação, né, inclusive diante da jurisprudência moderna, lógica e sistemática, né, diante das dificuldades financeiras e considerando também uma evolução no sentido da própria gestão, né, ligada a clubes de futebol. Aí, aqui eu, como um flamenguista, né, de coração... Nem tudo é perfeito, hein? Nem tudo é perfeito, hein? Então, assim, a gestão, né, ela é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento e atuar, como eu costumo falar para Augusto, o cliente quer sempre o maior ganho econômico, né? E você precisa mostrar com clareza esse ganho econômico. Então, a SAF, né? Você vê um exemplo, né, como nós já falamos em vídeos anteriores, né, das associações, né, que aí, querido amigo Luiz Roberto Ayub, ex-desembargador do Tribunal de Justiça e hoje advogado, né, o percussor dessa tese, hoje reconhecida, né, aos 4 cantos do país, permitindo que pudessem utilizar do benefício da recuperação, né, da 11.101, né, e as suas recentes alterações, assim como a SAF, né, permitindo que clubes de futebol podem também, considerando a passivo fiscal, ter benefícios utilizando também ativos financeiros. E a pessoa física também pode fazer a mesma coisa. A pessoa física, né, ou aquele, a gente está falando aqui de uma forma genérica, onde ele pode ser utilizado tanto para pequenas, médias e grandes empresas, né? Você deu o exemplo da Americanas, né? Salvo engano, ontem foi reconhecida a aprovação do plano. Então, isso traz ganho econômico e permite que, após conflitos, né, que de alguma forma geraram, né, esse acúmulo, e a gente não está aqui colocando em xeque sobre o que foi feito antes, né? A gente está analisando a parte jurídica, né? Isso facilita e viabiliza a rapidez do processo, tanto no âmbito da recuperação, da transação, ou de pequenos credores, né, que têm esses ativos menores, ou devedores que precisam compensar com imposto de renda. Então, o procedimento serve para todos, né? E o melhor, né? Com a segurança jurídica, econômica e financeira, com as regulamentações, né? Permitindo que haja antecipação desses valores e que a União, os estados e os municípios cumpram, porque hoje tem uma decisão do Supremo, né? E facilitando o acesso. Por isso que o acesso à informação é muito importante, né? Para que o ouvinte, né, tenha a tranquilidade de que são procedimentos que aparentemente parecem complexos, né? Mas que com essas mudanças positivas, né, talvez a gente consiga até melhorar o índice de recuperações, né? Que infelizmente demorava-se anos, né? Hoje a gente pode reduzir esse prazo, né? Que é o encerramento pela lei. E facilite o sucesso da recuperação, né? Exatamente. E o parágrafo, a lei 11.101, o prazo seria o encerramento até 2 anos, mas vê muitas recuperações, às vezes com 18, 20. Então é possível, né? Agora, a racionalidade, a razoabilidade, né? Ela é fundamental, né, para que esses processos possam acontecer, para não ocorrer, né, como nos últimos 30, 40 anos, uma alta litigiosidade, né,
contra Estados, União e município, com teses pacificadas e não ocorria o pagamento, assim como recuperações também por longos anos. Então, acho que a gente consegue reduzir e melhorar aí a performance e trazer o resultado para todas as partes. Quando a gente falou da questão da SAF, só para dar uma dica, né? Tem um clube no Rio de Janeiro chamado América, né? Que tem uma dívida significativa tributária, né? Então, com a eleição do novo presidente do América, fica a dica aí para ele aí, né? Quem sabe ele pode usar esse tipo de artifício até para melhorar a performance financeira e trazer investidores para esse clube, que é um clube do coração, né? Tem um carinho enorme pelo América, né? Então é isso aí. Só para finalizar, você colocou na pergunta anterior sobre a questão do procedimento. E eu venho sempre orientando, né? Porque às vezes alguns clientes querem faz a transação, o procedimento internamente. É necessário esclarecer que, embora não seja um bicho de 7 cabeças, né? É necessário adotar medidas técnicas, né? Porque esse encontro de conta exige informações, né? Minuciosas, né? Para fazer a transferência de ativos, de inscrições. Então, por isso que eu sempre recomendo, né? Que haja essa pessoa física ou jurídica, né? Ela procure um escritório, né? de sua confiança, né? Que seja tributária e que tenha experiência, porque às vezes esse procedimento ele pode levar mais tempo, né? Por conta de algumas minúcias que num procedimento de encontro de contas que deve envolver questões contábeis, financeiras, exige ali uma expertise. Então, essa recomendação e sugestão que eu faço, né, para aí os nossos ouvintes, e que o procedimento ele é feito de uma forma rápida, né, mas é necessário o acompanhamento, né, para que evite-se qualquer tipo de intercorrência. Você toca num ponto que eu acho que é fundamental, né? Se vai fazer esse trabalho, faça com quem tem especialização dele. Não trate com amadores, né? Porque você às vezes vai tratar com amadores e esses amadores não vão fazer as coisas nos seus devidos momentos, né? E os acertos vão estar desencontrados. Então, um processo que possa demorar 1, 2 meses pode demorar 8 meses. Pelo amadorismo que as pessoas conduzem. Ou não acabar, né? Ou acabar, né? E não fazer e não concretizar absolutamente nada, né? E aí a pessoa, por isso que tem essa desconfiança mercadológica, né, Celso? E a pessoa contratar um serviço ou contratar a compra de algum desses ativos e que, na verdade, não faça uma consolidação adequada nessa operação. Perfeito. E a contabilidade é importantíssima nessa área, porque e tem que estar preparado, e por isso que muitos clientes que são subsidiários, que vêm investir no Brasil e vêm fazendo a cessão de alguns ativos nesse sentido, precisa ter absolutamente toda a documentação de praxe contábil, né? Então, a organização interna, né? Seguindo todas as regras de compliance, né? Para que as informações cheguem, né, de forma clara à Procuradoria, que também não é o inimigo do cidadão, ao contrário, o princípio da cooperação técnica, né, muito utilizado já em outros países. Isso facilita e viabiliza operações que muitas vezes levavam décadas e não se solucionavam. Então, hoje a gente tem uma oportunidade, né, para que haja solução em diversos procedimentos, né, e a gente espera que estejamos aqui em breve novamente para falar sobre outros temas. Mais uma vez, Freitas, muito obrigado pela sua participação. Tá? Obrigado, eu que agradeço, né? E aí fica uma dica, né? Se você gostou da gente, compartilhe. Multiplique essas informações. Isso é importante. Quanto mais nós gerarmos conhecimento, quanto mais nós gerarmos informações, melhor vai ficar o tratamento dessa tese. E isso é bom para todo mundo. Pessoal, obrigado. Mais uma vez pela participação, como o Freitas colocou, compartilhe
Faremos novos vídeos em breve. Um grande abraço a todos. Obrigado.